Vamos lá, meus amigos, vamos retornando aqui. Muito bem. Próxima questão. Um dos efeitos do sistema hierárquico na administração é a avocação de competência, possível somente entre órgãos e agentes do mesmo nível hierárquico, ou entre os quais haja relação de subordinação, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Pessoal, o item ele está errado. Mas por que ele está errado, professor? Nós precisamos diferenciar delegação de avocação. Ambas estão previstas na Lei 9784/99. A lei fala assim sobre a avocação. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, por razões de índole técnica, jurídica, territorial, econômica ou social. Presta atenção então no detalhe. Toda vez que você fala de delegação, você tem que lembrar assim, ó. Um determinado órgão ou autoridade pega uma competência que é deles e transfere a um outro órgão ou autoridade. Isso é delegar. Bacana? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, delegação, ela é temporária. Para ter delegação, você tem que ter caráter o quê? Temporário. E, professor, ela pode ter ou não hierarquia. Então, observe. Pode ou não existir hierarquia. Beleza? Pode ou não ter o quê, pessoal? Hierarquia, ou seja, eu sou autoridade hierarquicamente superior, eu posso delegar para o inferior? Posso. Agora, dois servidores que não há hierarquia entre eles, um tem uma competência que o outro não tem. Esse que tem a competência pode delegar para o outro? Também pode, não tem problema. Lembrem de um detalhe. A delegação pode ser revogada a qualquer tempo. A lei fala isso. A qualquer tempo. E, professor, um outro detalhe. Quem responde pelo ato de delegação? Segundo a Lei 9784, é o agente delegado que irá responder pelo ato praticado. Delegante é quem dá a competência, delegado é quem recebe. Por que é ele quem vai responder? Porque naquele momento, se ele cometeu alguma irregularidade, ele tinha competência para cometer aquele ato. Então, ele que vai ser responsabilizado. Segundo a lei, é o delegado que vai responder. Muito bom, mas o item não falou de delegação. O item falou sobre avocação. O que é a avocação? Se você pegar a lei, ela fala assim, ó, de forma excepcional, devidamente justificada, de forma excepcional e por motivos devidamente justificados, é possível a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente subordinado. Bacana até aqui? Então preste atenção no detalhe. O que é avocar? É chamar para si uma competência de um inferior hierárquico. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem. Para ter a avocação, você também tem que ter por prazo temporário. Só que observe um detalhe. Aqui, a hierarquia é fundamental. Não há como ter a avocação se não há hierarquia. Obrigatoriamente tem que ter hierarquia. Beleza? É excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, como diz a lei. Muito bem. Volta para a questão. Volta para a questão. Está escrito lá. Um dos efeitos do sistema hierárquico na administração é a avocação de competência possível somente entre órgãos e agentes do mesmo nível hierárquico. Está errado. Não tem como ter avocação de órgãos e agentes do mesmo nível hierárquico. Tem que ter o quê? Hierarquia, subordinação para ter avocação. Então tem que ter um agente, um órgão superior a outro que está sendo avocado. Bacana? Está errado o item. Próximo item. A atribuição conferida a autoridades administrativas com o objetivo de apurar e punir faltas funcionais, ou seja, condutas contrárias à realização normal das atividades do órgão e irregularidades de diversos tipos, traduz especificamente no chamado poder hierárquico. Errado. Poder hierárquico é o responsável por dividir, estruturar e escalonar a administração. É pelo poder hierárquico que o chefe pode dar ordens, fiscalizar a conduta dos servidores, delegar e avocar competências, rever os atos praticados. Agora, meus amigos e amigas, quando ocorre uma infração e ocorre uma apuração e consequente penalidade para essa infração, aqui não é poder hierárquico. O poder que penaliza, que aplica aquela sanção é o chamado poder disciplinar. O item está errado, não é poder hierárquico, é poder disciplinar. Muito bom.
Parte superior do formulário, desculpa, parte superior do formulário era o negócio lá do concurso. Relativamente aos poderes administrativos, é incorreto afirmar. Então vamos lá, ele quer aquilo que não pode ser afirmado. Letra A. O poder discricionário conferido ao administrador público, faltou um da liberdade de escolha, da conveniência, oportunidade e conteúdo do ato. Certo. A discricionariedade ocorre quando o agente pode fazer um juízo de conveniência e oportunidade, o chamado mérito administrativo. E vocês devem lembrar que esse mérito ocorre nos chamados atos discricionários. Professor, e quais elementos nem sempre serão vinculados? Motivo e objeto, que o objeto é o chamado conteúdo do ato. Então, dá liberdade de escolha de conveniência, oportunidade e o conteúdo do ato? Sim, está certa a questão. Letra B. O poder vinculado impõe ao agente público a restrição rigorosa aos preceitos legais, sem qualquer liberdade de ação. Certo? A lei estabelece uma única opção válida e o agente deve atuar daquela forma. Letra C. O poder hierárquico tem por objetivo ordenar, controlar e coordenar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. Certo? Poder hierárquico. Ordena, controla, corrige. Tudo isso é poder hierárquico. D. O poder regulamentar é a faculdade de que dispõe os chefes do executivo, em todas as esferas, de explicar a lei para sua correta execução. Certo? Aí ele está falando do chamado decreto de execução, que o governador pode fazer, que o presidente pode fazer, que os prefeitos podem fazer. Bacana até aqui? Tá certo. O nariz do professor está descascando, que ele pegou muito sol ontem, não é? Beleza. Não tem nada a ver com a aula, né, professor? Eu sei, não é porque eu estou vendo descascar aqui. Letra I. O poder de polícia é a faculdade punitiva interna da administração e só abrange as infrações relacionadas com o serviço. Errado. Isso daí não é poder de polícia, porque poder de polícia, ele não tem um condão interno, ele tem um condão externo. Ele atinge particulares em geral. Esse poder que tem essa característica de ser interno, de penalizar aqueles que têm vínculo interno, é o chamado poder disciplinar. Então era a letra E que você deveria marcar no seu concurso. Muito bom. Próxima questão, agora vamos falar de atos administrativos. A designação de ato administrativo abrange toda a atividade desempenhada pela administração. Errado. Cuidado com isso. Por quê, professor? Quando nós falamos dos atos praticados pela administração, o termo que se dá a esses atos são atos da administração. Então, se a administração praticou um ato, o termo que se dá é ato da administração. Agora veja, ela pode praticar atos regulados pelo direito público. Ela pode praticar atos regulados pelo direito público, atos que dão maiores prerrogativas e privilégios. Como ela pode praticar atos regulados pelo direito o quê, pessoal? Privado. No qual ela tira prerrogativas para realizar aquela conduta, quase como se equiparando aos particulares. O que eu quero que vocês entendam? Aos atos praticados pela administração no direito público, nós damos o nome de atos administrativos. Beleza? Agora, professor, os de direito privado não são atos administrativos. Acompanha comigo. Os atos administrativos são atos de direito público. Ao mesmo tempo que são atos administrativos, também são atos da administração. Agora, nem todo ato da administração é um ato administrativo, porque tem atos da administração de direito o quê? Privado. Então, cuidado. Nem todo ato praticado pela administração é ato administrativo, porque para ser ato administrativo ele tem que ser regulado pelo direito o quê, pessoal? Privado. Professor, vamos para a questão então, olha lá. A designação de ato administrativo abrange toda a atividade desempenhada pela administração. Errado, porque tem atividades que são desempenhadas pelo direito privado. Essas não são atos administrativos. Próxima questão. A competência administrativa pode ser transferida e prorrogada pela vontade dos interessados, assim como pode ser delegada e avocada, de acordo com o interesse do administrador. Primeira coisa, a competência não pode ser prorrogada. Prorrogar é transferir competência pelo decurso de tempo. Isso não pode acontecer. O cara pratica o ato ilegalmente há 10 anos. Quer dizer que a competência dele? Não, isso está errado. E detalhe, ela pode ser avocada e delegada por determinação da lei. Se não tem determinação legal
e o administrador tem vontade, ele não pode fazer isso. Então não é por vontade do administrador e sim por determinação legal. Errado os itens. Bacana? Próxima questão. Segundo a doutrina, os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de legitimidade, da imperatividade, da exigibilidade e da autoexecutoriedade. Certo, são atributos. Alguns autores, inclusive, colocam a chamada tipicidade como atributo. Bacana? Próximo. Consoante a doutrina, são requisitos ou elementos do ato administrativo. Competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Certinho, não confunda atributos, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, tipicidade e exigibilidade com requisitos ou elementos. Quais são os requisitos ou elementos? Eu gosto que você lembre assim, ó, focou. Esses são os requisitos ou elementos. Focou. Professor, eu aprendi de outro jeito. Aprende assim, que é melhor. Motivo, objeto, finalidade, forma e competência. Lembrem de uma coisa. Tem uma característica que só existe para esses dois primeiros e tem uma característica que só existe para esses dois últimos. Professor, qual é a característica que existe somente para os dois primeiros? Nem sempre serão vinculados. Eles podem ser vinculados, mas eles também, em alguns casos, podem ser o quê? Discricionários. Ao passo que os outros três sempre serão vinculados. E olha a outra característica da forma e da competência. Forma e competência admite convalidação. O vício de forma e o vício de competência pode ser corrigido, convalidado? Pode, desde que a forma não seja essencial e que a competência não seja exclusiva. Então tem como você corrigir esse vício? Tem, desde que a forma não seja essencial e que a competência não seja exclusiva. Mas olha o detalhe. Vício de motivo, objeto e finalidade pode ser convalidado? Não pode ser convalidado. Bacana? Então o item está certo, são requisitos ou elementos do ato, sim. Próximo. De acordo com a doutrina do ato administrativo, será considerado perfeito. Preste atenção. Essa classificação de ato perfeito, eu vou te dar um macete. Perfeito, válido e eficaz. Olha o macete. Perfeito, você lembra do F. F de formação. Perfeito é o ato que cumpriu o seu ciclo de formação. Válido, você lembra do L. L de quê, professor? Lei. E eficaz, vamos lembrar do EF. EF de quê? Efeitos. Então, se o ato é perfeito, quer dizer que ele cumpriu o ciclo de formação. Se ele é válido, quer dizer que ele está de acordo com a lei. E se ele é eficaz, quer dizer que ele está apto a produzir efeitos. Olha o exemplo, olha lá, olha a questão. De acordo com a doutrina, o ato administrativo será considerado perfeito, inválido e eficaz quando? Concluído o seu ciclo de formação, ele é o quê? Perfeito. E não se conformando às exigências normativas. Se ele não se conforma às exigências normativas, ele está contrário à lei. Então ele é inválido, porque ele está ferindo esse aqui, ó, é inválido. Ele produzir os efeitos que lhe seriam inerentes. Se ele está produzindo os efeitos que lhe seriam inerentes, ele é o quê, pessoal? Eficaz. Então olha esse ato, eu falei que ele é perfeito, inválido e o quê? Eficaz. Vamos lá em cima. Será considerado perfeito, inválido e eficaz. O item está certo. O ato é perfeito, o ato é inválido, o ato é ineficaz. Bacana, pessoal? Muito bom. Próximo. Em razão da característica da autoexecutoriedade, a cobrança de multa aplicada pela administração não necessita de intervenção do Poder Judiciário, mesmo no caso do seu não pagamento. Errado. Você lembra que eu te disse que a multa era um exemplo de ato que não gozava de executoriedade ou autoexecutoriedade, como assim você preferir chamar? Por quê? A multa é um meio de exigibilidade, é um meio indireto para fazer com que o indivíduo cumpra alguma coisa, mas ela não goza de autoexecutoriedade e muito menos a cobrança da multa. A cobrança, pessoal, quando o particular se recusa a pagar, tem que ser feita por meio de intervenção do Poder Judiciário. E no item falou que não precisava de intervenção judicial. Tá errado, não é, pessoal? Próximo. Os atos discricionários praticados pela administração pública estão sujeitos ao controle pelo Poder Judiciário, quanto à legalidade formal e substancial. Observada a vinculação da administração
aos motivos embasadores dos atos por ela praticados, os quais conferem a eles legitimidade e validade. Certo? Teoria dos motivos determinantes. A partir do momento que a administração pratica um ato, ela está vinculada aos motivos expostos para a prática daquele ato. Logo, se ela praticou um ato e motivou, realizou a exposição dos motivos, e essa exposição, mesmo não sendo obrigatória, observe, mesmo sendo discricionária, se ela expôs os motivos, se ela fez motivação, e essa motivação era inválida ou inexistente, o ato que foi praticado se torna um ato inválido. Então a teoria dos motivos determinantes fala assim, a partir do momento que você pratica o ato e opta por indicar os motivos, fazer a motivação, aquela motivação se vincula ao ato. Logo, se eu pratiquei um ato que era legal, mas a sua motivação era inválida ou inexistente, o ato que antes era legal será considerado agora um ato ilegal. Tá certinho a questão. Beleza? Todos os atos administrativos são imperativos e decorrem do que se denomina poder extroverso, que permite ao poder público editar provimentos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente, interferindo na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-as unilateralmente em obrigações. Errado. Existem atos que não gozam de imperatividade. Eu vou te dar um exemplo. Os atos negociais. Licença para dirigir veículo automotor. Alguém aqui, ao completar 18 anos, foi obrigado a comparecer ao Departamento de Trânsito para tirar sua licença para dirigir veículo automotor? Não teve isso, professor. Não teve. E não tem. Porque isso é um ato negocial. Depende do interesse da administração, sim, mas também depende do interesse do particular. Se você nunca quiser tirar, nunca vão te obrigar a tirar. Entenderam? Então a imperatividade não está presente em todos os atos. A doutrina diz que ela não está presente nos atos negociais e nos atos enunciativos. Tá errado o item, beleza, pessoal? São sempre convalidáveis os atos administrativos com vício de competência, forma e motivo, mas não os atos com vícios de finalidade e objeto. Errado. Primeiro, eu te disse que em algumas vezes eu posso convalidar vício de forma e de competência. Primeiro que não é sempre. E outra, ele já colocou o motivo aqui. Motivo não pode ser corrigido. Em algumas vezes eu posso convalidar vício de forma e vício de competência. Quando? Quando a forma não for essencial e a competência não for exclusiva. Beleza? O professor está muito rápido. Eu sei, pessoal, mas é porque a gente está fazendo o máximo de exercícios aqui, porque aqui a gente não tem tempo, não é? De dar a aula, toda a teoria. Temos um curso aí no Estúdio Aulas, depois se você quiser com tempo, ir lá, ver o nosso curso de Direito Administrativo, tem no site, você pode adquirir o curso, tá completo, mas aqui é só nossa revisão zona para a prova, para a gente relembrar os tópicos mais importantes. Então, como a gente tem muita coisa para ver, não tem tempo da gente ficar falando de todas as teorias novamente, beleza? Tranquilo, pessoal? Então o item está errado. Muito bom. O ato administrativo eivado de vício de forma é passível de convalidação. Até aí tá tranquilo. Mesmo que a lei estabeleça forma específica, essencial à validade do ato. Aí está errado. Se a lei estabeleceu forma essencial, esse ato não pode ser corrigido. A única saída que a administração tem é anular. Pode ter um ato corrigido com vício de forma? Pode, se a forma não for essencial. Beleza? Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Um oficial de justiça requereu a concessão de férias para o mês de julho e o chefe da repartição indeferiu o pleito sobre a alegação de falta de pessoal. Na semana seguinte, outro servidor da mesma repartição requereu o gozo de férias também para o mês de julho. Pleito deferido pelo mesmo chefe. Olha, ele negou para o primeiro, falando que não tinha pessoal, e para outro ele concedeu. Teoria dos motivos determinantes. A partir do momento que você expõe os motivos, você está preso àqueles motivos. Se eles forem inválidos ou inexistentes, o que acaba acontecendo com o ato? Se torna um ato inválido ou inexistente, não é? Vamos lá então. Nessa situação hipotética, o ato que deferiu as férias ao servidor está viciado, aplicando-se ao caso a teoria dos motivos determinantes. Certa questão. O ato está viciado conforme a teoria dos motivos determinantes. Muito bom. Considere que determinado agente público detentor de competência para aplicar a penalidade de suspensão resolva impor, sem ter atribuição para tanto, a penalidade de demissão, por entender que o fato praticado se encaixaria em uma das hipóteses de demissão. Nesse caso, a conduta do agente caracteriza abuso de poder, na modalidade denominada excesso de poder. Certo. Ele não tinha poder para praticar o ato, ele tinha poder para suspender, mas mesmo assim ele vai lá e demite. Ele cometeu excesso de poder, ele cometeu logo abuso de poder. Certinho. Próximo tópico, responsabilidade civil do Estado. Lembram de responsabilidade civil?
o Estado responde civilmente por eventuais danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. No nosso próximo bloco, a gente começa a responsabilidade civil, controle da administração e licitação.